Hoje eu quero mostrar para vocês a nova funcionalidade que eu desenvolvi para secretária virtual com inteligência artificial integrada ao WhatsApp e especializada em atendimento de consultórios e clínicas médicas. Essa nova funcionalidade que eu fiz foi fazer com que ela fosse capaz de olhar horários disponíveis, né, de checar horários disponíveis dentro de uma agenda e realizar o agendamento daqueles pacientes que confirmarem o horário enquanto estiver ali conversando com ela, né? Então, hoje eu não vou mostrar todas as funcionalidades dessa secretária, inclusive se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar no izinho, não sei de qual lado aqui ele fica, e aí você pode clicar lá e ver eu conversando com ela, ela respondendo dúvidas de coisas que estão dentro do banco de dados, daquilo que ela foi treinada, e de coisas que ela não foi treinada também, como que ela faz para realizar essa resposta, passando também para o modo manual, dentre outras coisas também. Hoje eu vou mostrar especificamente essa nova funcionalidade de agendamentos que eu desenvolvi. Então, basicamente, vamos aqui para minha tela. Eu vou mostrar primeiro os pontos a serem considerados quando a gente fala sobre agendamentos. Então, o primeiro ponto é a facilidade em definir e alterar horários de agendamento. Então, a gente tem que ter uma interface que seja simples de ser utilizada para que tanto o médico quanto a secretária possam conseguir de forma fácil realizar alguma alteração ali da agenda. Então, supondo que o médico ele vai viajar, por exemplo, na sexta-feira da semana que vem, tem que ser fácil e possível, lógico, da secretária ou dele mesmo ir lá na agenda e colocar essa informação lá para que ninguém possa realizar agendamentos nesse dia específico. Se tiver algum dia que ele vai atender só de manhã ou só à tarde, também tem que ser fácil disso poder ser modificado ali dentro. O segundo ponto seria a utilização de algum gatilho mental, que é extremamente importante quando a gente está falando de vendas, que é o gatilho mental da escassez. Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com automação do sistema de agendamento, o que muitos médicos vêm fazendo é colocar, né, enviar um link para o paciente para que ele consiga visualizar toda a agenda, para que o paciente, né, consiga visualizar toda a agenda ali do médico e selecionar um horário que ele queira ser atendido. O único problema é que quando a gente faz isso, a gente acaba deixando de utilizar esse gatilho mental que é extremamente importante. Então, só explicando aqui para vocês, basicamente o que é ele, né? É uma técnica de persuasão que provoca a sensação de urgência e o medo de perder algo, estimulando a ação. Aqui no nosso caso, a ação de compra ou a ação de conversão, né, do paciente, que seria uma lead, aquela pessoa que está interessada no serviço, a se tornar um cliente de fato e a comprar o nosso produto ou serviço. E aí aqui eu coloquei até alguns exemplos de como que a gente poderia utilizar esse gatilho mental, que seria limitando a quantidade de um produto. Então, se você vendesse, por exemplo, algum determinado produto e você tem pouca quantidade dele ali no estoque, ou você fala que você tem uma pouca quantidade ali no estoque, a pessoa que está interessada sente uma necessidade maior de comprar, porque se ela deixa essa oportunidade passar, na hora que ela for comprar depois, não vai ter mais esse produto e ela vai ficar sem. Então, isso acaba estimulando a compra ali naquele momento. Um outro exemplo seria definir um prazo para uma determinada promoção, ou no nosso caso especificamente, limitando o número de vagas ou reservas, né? Então, quando a gente passa ali o nosso link da nossa agenda totalmente aberta para os pacientes e eles veem que talvez a gente não tenha horários todos lotados, seria algo parecido como você realizar uma viagem e querer comer em algum restaurante, você passa em uma determinada rua e vê ali dois restaurantes, um que está muito lotado e um que está totalmente vazio. Você vai sentir, mesmo de forma inconsciente, que o restaurante que está mais lotado é melhor do que aquele que está vazio. E aí você acaba indo para esse restaurante que está mais lotado. Então, você não ter uma agenda totalmente lotada e oferecer a possibilidade do paciente ver isso, pode acabar afetando a sua taxa ali de conversão. Tem a questão também de oferecer um bônus apenas para os primeiros clientes ou informar que há poucas opções de hospedagem, quando a gente pensa ali em um hotel, por exemplo, né? Uma outra questão ali relacionado à nossa agenda aberta, é que além do paciente ele não conseguir visualizar, né, todos os nossos horários de agendamento, é que deixar na mão dele com tanta facilidade poder realizar alguma alteração, seja cancelar algum agendamento que ele tenha feito, ou até mesmo remarcar o horário, vai fazer com que você tenha isso acontecendo muito mais vezes, porque vai estar muito mais fácil, muito mais na mão do paciente realizar isso. Então, quando a gente pensa da forma mais antiga que é realizada, provavelmente é a melhor, que é a de você ter alguma pessoa ali, que no caso seria uma secretária, fazendo essa interpolação, estando ali no meio da agenda e do paciente, para poder realizar esse intercâmbio ali de informações. Então, tendo isso em mente, a gente consegue fazer a construção de uma inteligência artificial que consiga converter mais ou mantendo a mesma conversão que uma pessoa humana, ao invés de só liberar um link de uma agenda aberta ali para o paciente. Então, mostrando aqui para vocês, vamos vir primeiramente no WhatsApp, né? Eu fiz uma conversa aqui extremamente simples, eu fui direto ao ponto, então
Mandei bom dia, ela basicamente se apresentou, falei que eu gostaria de marcar uma consulta, e aí ela pede para que eu fale o meu nome e meu plano de saúde, porque aqui a gente ainda consegue fazer essa questão. Então, ter agendas diferentes a depender do nosso plano de saúde, ou se você trabalha somente com alguns planos, você também consegue dar uma resposta específica nesse ponto, né, e liberar outros fluxos ali de respostas da atendente. Então, basicamente, eu falei que meu nome é Matheus Adorno e que meu plano é Unimed. Nesse ponto, eu coloquei em 2 mensagens, porque a inteligência artificial é capaz de entender quando o usuário acaba mandando mais de uma mensagem de uma única vez, né, algo que muita gente acaba fazendo. E aí ela faz a identificação que meu plano é Unimed e fala os horários de atendimento de todos os médicos aqui da clínica, né, da COU, da Clínica Oftalmológica dos Limoeiros. Então tem a doutora Mônica, tem o doutor Bidu e tem o doutor Cebolinha. E daí ele me pergunta, gostaria de agendar a consulta com algum desses médicos? Se sim, qual dia da semana você preferiria? Então aqui eu vou falar para ele que eu gostaria de agendar com a doutora Mônica amanhã pela manhã. Vamos fazer assim. E aí eu envio essa mensagem. Agora, só para mostrar para vocês, eu estou utilizando aqui o Google Calendar. O Google Calendar é basicamente uma agenda do próprio Google, é muito fácil de ser utilizada, tem uma interface muito fácil de ser entendida também. Eu estou utilizando ele também como front-end, como interface para realizar também as modificações ali dos horários de agendamento. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como funciona e depois a gente vai ver como faz para realizar um agendamento aqui via chatbot, né? Então, a primeira coisa é, aqui a gente está no dia 3 de outubro, né, de 2024. Hoje, se vocês olharem aqui em cima, a gente está no dia 2 de outubro, então aqui seria o nosso dia de amanhã. E se a gente for ver, tem 2 tipos de cards aqui dentro, né, 2 tipos de horários marcados, em teoria. A gente tem esses 2 aqui de cima, que são cards que eu basicamente explico quais são os horários de cada um dos médicos, e os de baixo que são as consultas agendadas. Então, basicamente, eu vou abrir aqui um dos primeiros cards para vocês verem. Aqui a gente tem os agendamentos do Dr. Bidu. Só coloquei esse nome por conta da cor, né, que estava azul já. E basicamente é aqui onde a secretária e o médico vão definir quais são os horários de agendamento de cada um dos dias. Então aqui a gente está na quinta-feira, no dia 3, e eu acabei colocando aqui que pela manhã ele tem 2 vagas às 8 horas da manhã, 2 vagas às 8h30, uma vaga às 9 e uma vaga às 9h30. Essa questão das vagas eu defini porque especificamente esse chatbot está rodando numa clínica oftalmológica. E nas clínicas oftalmológicas, muitas vezes, enquanto tem um paciente dilatando a pupila, tem outro realizando exame complementar, tem outro ali dentro da consulta. Então, muitas vezes você acaba marcando mais de um paciente no mesmo horário para que você consiga dinamizar, né, o tempo, otimizar ali o tempo. Então, é uma das questões que eu fiz. Então, basicamente, como que funciona? A inteligência artificial, a primeira coisa que ela vai fazer é checar se tem algum desses cards com o nome do médico que o paciente informou no dia que foi informado. Então, por exemplo, aqui eu pedi que eu gostaria de agendar com a doutora Mônica amanhã pela manhã. Daqui a pouco a gente vem para essa mensagem que ela enviou. Mas eu falei que eu gostaria de agendar com a doutora Mônica amanhã pela manhã. Hoje é dia 2, então ela vai entrar dentro do dia 3, que seria o dia seguinte, e vai ver se ela tem algum horário no período da manhã. A primeira coisa que a inteligência artificial faz é checar primeiro se ela tem esse card. Então aqui a gente tem um card do Dr. Bidu e a gente tem um card da doutora Mônica, mas a gente não tem um card do Dr. Cebolinha, que é o outro médico que atende nessa clínica. Então, se eu pedisse se eu falasse que eu gostaria de marcar uma consulta com o Dr. Cebolinha para amanhã, né, ele me retornaria que o Dr. Cebolinha não atende nesse dia, porque o primeiro passo da inteligência artificial é verificar se tem esse card. Se a gente vir aqui na visão do mês, a gente vai conseguir visualizar exatamente isso. O Dr. Cebolinha, que seria a cor verde, né, ele atende às segundas-feiras, a doutora Mônica atende de segunda a sexta, e o Dr. Bidu, ele atende de segunda a sábado, né? No sábado ele também atende pela manhã. Aqui eu coloquei os horários da tarde também, porque eu basicamente só dupliquei os cards para ficar um pouco mais fácil de gravar esse vídeo. Eu tô voltando aqui para falar uma coisa para vocês que eu acabei esquecendo, mas se vocês perceberem, a gente tem cards de agendamento começando hoje, no dia 2 de outubro, e indo até o dia 16 de outubro, que são exatamente 2 semanas a partir da data atual. Esses cards, eles não precisam ser adicionados pelas secretárias ou pelos médicos, porque é algo que daria trabalho para fazer. E uma das coisas que a gente quer quando a gente cria um sistema de automação é justamente esse, não gerar trabalho extra, né, para que o nosso sistema ele funcione. Então, todos os dias, às 8 horas da noite, eu tenho um outro fluxo que roda, que gera esses cards de forma automática para o dia que se encontra 15 dias na frente da data atual. Então, hoje, dia 2 de outubro, esse fluxo vai rodar às 8 horas da noite e vai gerar de forma automática os cards do dia 17 de outubro. E isso acontece
todos os dias de forma automática às 8 horas da noite. O único trabalho que as secretárias e os médicos vão ter vai ser de entrar aqui dentro e alterar algum desses cards, seja editando as informações, ou seja, excluindo algum desses cards, caso for acontecer alguma coisa diferente do habitual. Se tudo for seguir de forma totalmente habitual, ninguém vai precisar entrar aqui dentro para fazer alguma edição desse tipo. Os cards eles são adicionados de forma totalmente automática. E aqui eu coloquei um período de 14 dias, mas logicamente isso pode ser adicionado para preferência do médico, né? Então ele pode colocar 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, e isso com certeza fica a critério dele. Então vamos voltar agora para o vídeo. Então basicamente o que a inteligência faz legal, o cliente ele pediu um horário com a doutora Mônica amanhã. Então se hoje é dia 2, eu vou entrar no dia 3 e vou ver se primeiro tem esse card. Tem esse card, quer dizer que ela atende no dia de amanhã. Aí o segundo passo é abrir esse card, né, por debaixo dos panos ele pega a informação que tem dentro do card da doutora Mônica. Vou só passar aqui para a visualização de dia, que fica um pouco mais organizado. E vai verificar, ela atende pela manhã? Porque na mensagem que a gente enviou, a gente falou que gostaria de ser atendido pela manhã. E aí ela vai fazer essa verificação. Opa, existem sim horários de manhã. Então logo, ela atende pela manhã. E o terceiro passo será que ainda tem vagas disponíveis para amanhã? Então, o que ela faz? Ela vai fazendo em ordem crescente, verificando se ainda tem algum horário disponível dentre os horários que estão aqui. Então, se a gente for observar, ela tem 2 vagas, a doutora Mônica tem 2 vagas para amanhã, às 8 horas da manhã. Se a gente for checar, já tem 2 vagas ocupadas aqui às 8 horas da manhã. Aqui do lado fala, né, o horário. Então, não temos mais horário disponível às 8 horas da manhã. O que ela vai fazer? Ela vai checar se tem algum horário disponível no próximo horário, que é às 8h30 da manhã. Aqui no caso, a doutora Mônica tem 2 vagas disponíveis para as 8h30, só que só tem uma vaga que foi pega, né? Uma vaga que foi ocupada. As outras 2 aqui são do Dr. Bidu, que não tem nada a ver com a doutora Mônica. O Dr. Bidu, ele também tem exatamente o mesmo número de vagas ali da doutora Mônica. Então, sim, a gente tem uma vaga ali disponível às 8h30 da manhã. Se a gente não tivesse, vamos supor que aqui também já tivesse algum outro horário ocupado para a doutora Mônica, ele iria pegar e fazer o check para o próximo horário, que seria às 9 horas da manhã. No caso, às 9 horas da manhã já tem uma vaga que foi ocupada. Aqui foi uma vaga que foi ocupada de forma manual, né? Não foi pela própria inteligência artificial. Então eu vim aqui e coloquei. Mas se tivesse ocupado às 8h30 e estando ocupado às 9, ele iria fazer a verificação para a última. Será que tem alguma outra vaga às 9h30 da manhã? No caso teria, então a gente também conseguiria marcar. Então, como o primeiro horário disponível é às 8h30 da manhã, que a gente tem 2 vagas, mas só uma foi ocupada, a resposta dela é exatamente essa. A doutora Mônica possui uma vaga disponível para amanhã, dia 3/10/2024, às 8h30 da manhã, né? Você gostaria de confirmar essa consulta? Então, se eu vim aqui digitar, sei lá, sim, pode confirmar, porque ela entende de linguagem natural. Então, eu posso digitar alguma coisa que mostre que eu estou concordando com esse horário, e daí ela vai realizar a marcação. Vou deixar aqui agora na tela do Google Calendar para a gente ver se de fato ela vai marcar às 8h30 da manhã uma consulta com a doutora Mônica no dia 3/10/2024 ou não. Vamos ver se ela está funcionando. Então deve levar aproximadamente uns 30 a 40 segundos para ela realizar essa marcação dentro da agenda, dado a confirmação do horário que a gente deu, e acabou de aparecer. Então ela vem e a própria inteligência artificial vem e marca aqui pra gente às 8h30 da manhã. Então se eu clico no card, eu ainda consigo ver algumas informações. Consigo ver o nome do paciente que realizou o agendamento e eu consigo ver também o WhatsApp dele. Se acontecer alguma coisa, eu posso ali de forma manual e mandar mensagem para o paciente cancelando a consulta ou remarcando a consulta, porque eu vou ter esse número também. E aqui eu posso colocar outras informações também que eu ainda não coloquei. Posso colocar o plano de saúde também, que é uma outra coisa que a gente pegou aqui em cima, né? Então ela tem essa informação, poderia colocar ali também. E basicamente ela dá uma mensagem aqui de confirmação para o paciente. Então, sua consulta com a doutora Mônica está agendada para o dia 3/10/2024, às 8h30. Muito obrigado pela preferência. Se precisar de mais alguma informação ou ajuda, não hesite em entrar em contato. Até logo! Então, só para falar aqui para vocês, essa nova funcionalidade, ela está funcionando, né? A gente já consegue realizar o agendamento, mas ainda não está 100% pronta. Eu ainda preciso colocar a possibilidade do paciente conseguir desmarcar uma determinada consulta que ele marcou e a possibilidade de remarcar também. Só que aqui a gente tem que pensar em outras coisas. Igual nos pontos a serem considerados realizado a marcação, né, de um agendamento, a gente tem que pensar em alguns pontos que têm que ser considerados também quando a gente fala de cancelar um determinado agendamento.
Pensando especificamente nesse gatilho mental da escassez, que foi o que a gente comentou, a gente não pode deixar liberado para qualquer paciente conseguir desmarcar um horário sempre que ele quiser. Então, se o paciente marca para amanhã e daí ele vai e desmarca, aí ele marca para o dia seguinte. Ele vai lá e desmarca de novo, daí ele marca para o próximo dia, vai lá e desmarca de novo. Começa a ficar chato. Então, a gente tem que começar a pensar em algumas estratégias para a própria inteligência artificial realizar alguma forma ali de limitar o número de vezes que um paciente pode ficar marcando e remarcando. Ou jogando a consulta para mais tempos, impedindo com que ele sempre marque um dia depois do outro, né? E assim vai. Então, isso são coisas que eu ainda tenho que pensar para terminar de fazer esse desenvolvimento. Inclusive, quando essa funcionalidade estiver pronta, eu posso vir e trazer um vídeo para vocês mostrando direitinho como está funcionando. Mas a princípio é isso. Se vocês gostaram, cliquem aí no gostei. Se vocês tiverem outras necessidades que vocês possuem, por exemplo, dentro da clínica de vocês ou do consultório de vocês, comentem aqui embaixo, que são coisas que eu posso ir visualizando para ir desenvolvendo e melhorando essa secretária virtual, né, para que ela tenha cada vez mais funcionalidades, melhorando a eficiência, reduzindo custos e automatizando ainda mais, né, essas tarefas. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.